de novo, desculpa. Estamos tendo hoje vários problemas técnicos na realização dessa live. Mas estou ao vivo? Oi, oi, oi. Boa noite para quem voltou, caímos, mas enfim, acontece ao vivo. Mas a gente vai conseguir terminar. Oi, Renata, obrigada por estar assistindo. Aqui já. Oi, voltamos. Vamos na linha. Acho que foi o teu, não foi que caiu? Caiu, foi o meu. Aconteceu alguma coisa na hora que eu fui olhar a pergunta da Luciana. Boa noite para quem está chegando agora. Probleminha A gente tava nas perguntas, não foi? Foi. A Luciana tinha enviado uma pergunta a respeito do ronco e da apneia, se podem ser causados por conta da rinite. Tinha sido a pergunta da Luciana e caiu. Muito boa essa pergunta, Luciana. Luciana é fisio, né? Fisioterapeuta ela? Tá Luciana, então deve ser fisioterapeuta, com certeza. Então, Luciana, ótima pergunta. O ronco e a apneia do sono, ele tem como característica a obstrução uma das causas, né? A via aérea superior. Como o nariz faz parte da via aérea superior, então, numa crise de rinite, o nariz fica obstruído, né? Então, com o nariz obstruído, vai aumentar a questão do ronco e de uma apneia obstrutiva do sono. Ainda mais se essa rinite for crônica, o paciente tiver polipose nasal, hipertrofia de corneto, hipertrofia de adenoide, que são outras comorbidades que pode ter ali numa rinite. E aí vai sim. Quem ronca vai roncar mais. Quem tem apneia vai piorar a apneia. Mas o motivo para se tratar ou controlar essa rinite. Tem tudo a ver, sim. Muito boa a pergunta. Gente, para vocês que estão entrando agora, a gente está ao vivo com o Dr. Alberto. Ele é otorrinolaringologista. Se você tem alguma dúvida a respeito da rinite, manda pra gente, porque a gente já está no finalzinho da live. Ela caiu umas 2, 3 vezes, já perdi as contas. Mas momento pergunta agora. Agora é o momento pergunta. Não deu nem para salvar o que ficou para trás. Então, para quem está entrando agora, se você tem dúvidas, por favor, envia pra gente, que por enquanto não vai entrando nenhuma pergunta nova, eu vou fazendo aqui. A gente já tem aqui, que foram enviadas por outros seguidores ao longo da semana na caixinha de perguntas, tá? Então, vamos para o que eu tenho aqui, olha. A rinite é uma doença característica de regiões muito secas e com baixa umidade ou independe disso? A gente já conversou, não foi, Marisa? Isso independe. Como a gente entrando agora, vamos recapitular. A questão de seca e baixa umidade é porque justamente resseca a mucosa nasal, aí vai irritar a mucosa, vai ter sangramento, a mucosa vai ficar sensível, arder, e aí vai piorar essa rinite. Como também no clima mais úmido, né, como eu falei. Então, independe de ser seco ou úmido. Pode ser os dois, inclusive. Só para recapitular para quem não estava aqui, ele havia falado antes, independente do clima, claro que o clima se favorece mais, pelas questões que ele acabou de dizer, mas existem outros fatores, como poeira, ácaro, enfim, isso em todo lugar. Então, um lugar mais quente e úmido também vai ter. Devemos tratar a rinite por quanto tempo? Normalmente, a rinite, quando é aguda, né, a gente trata com um anti-histamínico que você pode usar período curto, uma semana, 15 dias, no máximo até um mês, você pode usar tranquilamente. E os sprays de corticoide, o spray nasal, a gente pode usar durante meses, sem problema nenhum. Normalmente eu digo para o paciente, vamos usar um mês de medicamento. Depende muito da estação do ano, sabe? Agora no inverno, que a coisa é mais intensa, eu digo, vamos usar um período até você controlar os sintomas.
controlou os sintomas, ele pode suspender. Uhum. Então, até controlar os sintomas. A rinite, independente de ser crônica ou não, ela pode evoluir para uma sinusite? Sim, pode sim. Até porque, como eu falei no começo, rinite pode ser chamada também de rinocinusite, né? Que é quando Uhum. acomete a mucosa nasal e do seio paranasal. E nas formas mais graves, pode evoluir para uma sinusite também. Então, Aí o o paciente vai, tratamento é importante, né? aí vai apresentar dor, secreção amarelada esverdeada, agir de sangramento, mau cheiro. Aí o tratamento já muda, porque você já tem que entrar normalmente com antibiótico, não é só a Uhum. parte alérgica. Certo. E o antibiótico, lembrando para as pessoas, não pode ser comprado sem receita, hein, gente? Então, por favor, a Exatamente. farmácia que vende está cometendo uma ilegalidade, inclusive. Né? É. Então, vamos lá. Outra pergunta que eu já tenho aqui. Sabendo que as vias aéreas superiores, principalmente a região nasal, são uma porta de entrada para agentes invasores, quais cuidados devemos adotar para evitar infecções? Bom, aí eu vou bater aquela tecla de novo da higienização nasal, né? Uhum. Como é a porta de entrada, essa porta de entrada deve estar totalmente limpa. Então, lavar o nariz com solução fisiológica todos os dias. Lavar com soro mesmo, né? Para Uhum. manter o nariz bem funcional, para poder aquecer, filtrar e umedecer o ar inalado. Uhum. Então, o controle do nariz deve ser feito como quem cuida da higiene bucal. Escovar o dente todo dia, lavar o nariz todos os dias também com soro. O uso de máscara agora, nesse período de pandemia, está todo mundo usando máscara. Ele ajuda na prevenção da sinusite? Da sinusite não, mas da rinite acaba que sim. Uhum. Porque é como se fosse um filtro, né? Uhum. Uma barreira ali, um filtro, que acaba protegendo um pouco de poeira, de pó, de bactérias. Então, ajuda. Acaba Ajuda ajudando, né? sim. É. Ah, tinha uma pergunta aqui, vou fazer Estão sem ligar. perguntando aqui, ó, quais as complicações da sinusite. Isso. Já foge um pouquinho o tema, mas é bom saber porque a paciente Uhum. pode se alertar para procurar um médico, né? Sim. Então, uma sinusite normalmente se complica com infecções para o olho, orbitárias, infecções no cérebro, então são complicações mais graves, né? É quando a infecção sai daquele local e vai para áreas vizinhas. Sim. Então, as complicações mais sérias da sinusite é essa, as complicações orbitárias e as encefálicas, as cerebrais, né? Certo. Então, pessoal, fiquem atentos a qualquer sinal de É, sinusite, procurar um especialista. Alguém mais tem perguntas? Enviem agora, por favor, aí no chat. Quem tiver alguma pergunta a respeito de sinusite. Tinha várias pessoas falando, meu filho tem sinusite ao longo da semana. As crianças são mais sensíveis ou os idosos? as crianças são mais sensíveis porque normalmente o sistema imunológico delas são mais, são mais assim, são mais sensíveis, não tem ainda aquela defesa bem desenvolvida. Até 5, 7 anos de idade, as crianças estão desenvolvendo seu sistema imunológico. Por isso que é importante, aí já vou puxar outro assunto, o aleitamento materno, né? Sim. Para proteger essas crianças. Conscientização É, sobre o tratamento materno, inclusive. então as crianças são mais susceptíveis sim, porque elas têm um sistema imunológico, vamos dizer assim, menos maduro. Uhum. E aí entra também a questão da vacinação das crianças, né? Que muita gente, a gente está tão focado na Covid que muita gente está esquecendo de acompanhar a caderneta de vacinação dos filhos, né? Isso. Não Fazer... só daquelas vacinas obrigatórias, como a vacina da gripe. Lembra que eu falei que a rinite também pode ser infecciosa? A Uhum. gripe, o resfriado, é um tipo de rinite. Só que é infeccioso, causado por um vírus, né? Sim. E a vacina vai atuar super bem nessa prevenção. Uhum. Olha aqui uma pergunta interessantíssima. É necessário algum cuidado com a limpeza na casa para quem tem rinite? Eu acho que é quando a própria pessoa Total. tem rinite, ela quem vai fazer a limpeza. Ela não tem outra pessoa para fazer a limpeza para Ah, ela. tá. Aí a gente orienta a usar máscara.
independente de pandemia, aí nesses casos não tem jeito. Eu vou ter que fazer a faxina. Coloca a máscara no nariz, para você não estar inalando aquele pó que sobe, aquela poeira que sobe durante a faxina e na aspiração do pó, né? Que a gente falou no começo, a questão do aspirador de pó. Que de início ele levanta a poeira para depois ela baixar. Então, use máscara, tá? Quando vai acabar a pandemia, se Deus quiser acabar essa pandemia, use máscara para fazer a sua faxina em casa. Continuem com as máscaras, pano úmido. Vai ter uma outra utilidade, né? E use mais pano úmido do que vassoura ou espanador de pó, que ainda hoje se usa. Não é para espanar o pó, é para passar o pano e retirar o pó. Tem uma pergunta aqui, mas antes de eu ler a do Roberto Matheus, já vou fazer essa pergunta. Deixa eu só te perguntar uma coisa, já que você está falando do aspirador. E esse aspirador de robozinho, que está super na moda? Ele também levanta a poeira toda ou não? Esse aí já é mais moderno, né? Ele é e tem uns, inclusive, que não precisa nem você estar em casa. Você programa ele bate nos obstáculos que tem e vai circulando a casa inteira sem precisar você estar manuseando ele. Isso é uma coisa para o futuro. Interessante. Tá, então mas ele teoricamente, ele ajuda, quer dizer, ele espana? Ajuda sim. Ajuda. Tá, deixa eu recuperar a pergunta aqui do Roberto Matheus. O uso de budesonida de forma crônica budesonida. Algum prejuízo das mucosas nasais? Roberto Matheus é um colega ortopedista aqui nosso. Mora em... Siga o meu espaço, por favor. Ele mora aqui na nossa querida Surubim, aqui pertinho de Recife. Então, a budesonida é um spray nasal à base de corticoide. Budesonida é um corticoide. É bastante seguro. Para você ter uma ideia, ela é liberada inclusive para gestantes. É o único corticoide nasal que gestante pode usar. Então, pode usar o uso crônico sem problema nenhum. Com uma ressalva, Roberto. Tem alguns medicamentos que o veículo dele ele é em solução hipertônica. Eu vou falar mais técnico, porque como o Roberto é médico, ele vai entender. Essa solução hipertônica por osmose, ele desidrata a mucosa do nariz. Então resseca e irrita a mucosa nasal. Então a gente tem que optar por uma budesonida em que a solução aquosa dela é isotônica. Porque o meio fica igual ao meio da mucosa do nariz. Não vai desidratar o nariz. Então, na dúvida, procure o seu médico, que ele vai saber qual é. Eu não falar aqui, não vou falar os nomes comerciais, mas procure o seu médico, que ele com certeza ele vai saber qual a melhor budesonida para a gente usar. Mas a droga em si, ela é bastante segura e pode usar durante tempo bem prolongado. Até anos, sem problema nenhum. A absorção é quase que zero. Temos mais perguntas. É necessário usar corticoide oral na crise da rinite? Às vezes sim, uma boa pergunta. Naqueles casos em que o paciente não está, como você perguntou, quando é que ele deve ir ao médico? Quando ele não está melhorando, está tomando soro antialérgico, um corticoide tópico, uma das maneiras de tirar ele da crise mais rápido é o uso do corticoide oral. Mas já temos que ter mais cuidado, porque a absorção já vai ser total, vai agir não só no nariz, no seio da face, como no corpo inteiro. Então aí tem que ser prescrito por um médico, para evitar as complicações, efeitos colaterais e acabar desajustando outras regiões do corpo. Mas ajuda muito. É uma arma que a gente tem na mão. Outra pergunta. É mito ou verdade que não podemos tomar bebidas geladas quando estamos na crise da rinite? É mito. É totalmente mito. Para você ter ideia, tem paciente que come gelo, mastiga gelo e não sente absolutamente nada. Agora, é óbvio que você está num clima frio, vai ficar tomando bebida gelada. Aí junta a mudança de clima com o frio que está na sua boca, aquele frio através do céu da boca se transmite para o nariz, então acaba prejudicando. Mas nada de proibir, você não pode tomar sorvete, você não pode beber gelado, porque senão vai piorar a sua rinite. Não, isso aí é mito. Isso vale para gripe, para crise de garganta também, ou só para rinite? Aí já muda um pouquinho, porque você já está doente, já está com a mucosa inflamada, já está suscetível, já está sem defesa.
E aí, essa mudança brusca de clima da bebida fria pode piorar, sim. Mas se você tá bom, tá rígido, não é tomar uma água gelada, um picolé, um sorvete que vai lhe adoentar, não. Uhum. Outra pergunta. Quem tem rinite alérgica desde criança, é possível melhorar na adolescência? É possível, é possível sim. Até porque, em alguns casos, vai haver uma dessensibilização natural, de tanto se expor aquele alérgeno, que o Uhum. próprio organismo vai criando os anticorpos contra esses antígenos. E aí você vai melhorando naturalmente. Se quiser melhorar mais rápido, aí tem a questão da vacina que eu falei, né? Que é a imunoterapia. Certo. Mas a tendência aí. Ela contribui também? O que você come ajuda ou piora a sua rinite ou nada a ver? Como? Pode repetir? A alimentação, ela tem alguma contribuição na melhora da rinite? Uma alimentação mais adequada, ela Olha, ajuda? bem Oi? pouco. Tá. Bem Tô te ouvindo. pouco. Uhum. Vou dar um exemplo. Paciente que tem intolerância à lactose, Uhum. quando ele ingere alguma coisa com leite, normalmente ele fica mais secretivo. Então o nariz fica mais congestionado, fica com mais muco, com mais coriza. Então Uhum. se ele já é alérgico à proteína do leite, aí sim, ele deve evitar. Mas quem não tem alergia a nenhum tipo de alimento, não tem nenhuma restrição, não. Uhum. Pessoal, mandem perguntas, que já está acabando a live com o Dr. Tô Alberto. gostando de ver, viu? O pessoal tá mandando brasa aqui nas perguntas. Pois é, mandem as perguntas de vocês, que já já vai acabar. Então, vou fazer uma minha. Às vezes, quando eu como uma coisa muito salgada, batata frita ou pipoca, enfim, eu fico com coriza. Tem alguma relação com uma alergia, de repente? Será? Tem não, mas aí não tem relação não, é coincidência. Porque o sal, a pipoca não tem. Aquilo pode irritar um pouquinho a mucosa da sua garganta, né? Aí você fica com pigarro, tosse. Aí o pigarro e a tosse vai irritar o nariz, aí você fica com coriza, né? Mas não Ah, tem nada a ver com rinite, não. tem a ver com a rinite, então tá bom. E aí, pessoal, vocês vão mandar mais perguntas? Ah, tem outra paciente minha, Welita. Oi, Welita, tudo bem? Welita é uma paciente que eu já operei há muitos anos. Ela está perguntando se a partir de que idade pode tomar vacina. Hum, Então, normalmente a criança, quando é muito pequena, até os 5, 7 anos de idade, ela está desenvolvendo, está amadurecendo o sistema imunológico. Aí nessa fase a gente não indica vacina ainda não. Então, vamos botar assim, depois dos 7 anos de idade, ali perto saindo da infância, chegando na pré-adolescência, na idade boa. uhum. Tem uma outra aqui que eu não tinha visto. Tem medicamentos da imunidade que melhorem a rinite? Os medicamentos, os mais indicados são as vacinas, né? Mas Uhum. já se tem um medicamento via oral que estimulam a produção de anticorpos, sim. Existe. Não é tão eficaz quanto a vacina, porque a vacina é específica. Você está dando a vacina para aquele aquela determinada substância, seja um ácaro, um fungo, um pólen, um alimento. Os medicamentos atuam de forma geral, mas ajuda sim. Uhum. Certo. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma dúvida? Obrigado, Bela. Mando a live. Eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta sobre rinite. Tem mais alguma dúvida para tirar com o Dr. Alberto? Quem lembrar depois de alguma pergunta, pode ficar mandar à vontade e manda pelo direct, né? A gente responde. Pode mandar também pelo direct. Pode mandar depois da live, apesar de a gente só estar com o finalzinho da live, eu vou deixar salvo. Então, se alguém assistir esse vídeo e quiser mandar depois, eu encaminho também para o Dr. Alberto, sem nenhum problema. É. Cheiro forte, pior rinite? Cheiro forte, se for muito forte, ele irrita o nariz, né? Por exemplo, um perfume muito ativo. Isso é bem comum, né? A pessoa bota um perfume muito forte, muito ativo, e aí você vai ficar com o nariz coçando, corizando, aí mexe, aí é um ciclo vicioso. Coçou, mexeu, irritou, aí vai piorar a sua rinite. Uhum.
Eu tô vendo gente entrando agora. Boa noite, Yara. Olha só, se você tiver alguma pergunta sobre a rinite, manda agora, porque começou mais cedo. A live, infelizmente, caiu 2 vezes, não deu para salvar o conteúdo, então a gente está tirando as dúvidas agora. É o momento de mandar perguntas, então, quem tiver alguma dúvida, a hora é agora. Mas foi muito boa. A gente deu para esclarecer bastante coisa. Foi bem interessante. Não, eu gostei bastante. Eu espero que o nosso público tenha gostado. Temos elogio aqui da o Elita. Cuida de mim e da minha família. Maravilhosa live. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Siga o nosso canal que a gente vai continuar com as lives sobre saúde e outros temas. Mandei perguntas na caixinha. Já vou lá, então. O que melhora a crise de espirro na crise de rinite? Então, a pessoa começou a espirrar bastante. Já tem outra também. Clima frio aumenta os espirros para quem tem rinite. Vamos lá na caixinha. Vamos lá. Eu digo para os pacientes que vão se ausentar no final de semana, vão viajar, digo, leve na sua bolsa uma caixinha do seu antialérgico que você está acostumado a usar e aquele sprayzinho de corticóide. Então, começou a espirrar, toma um antialérgico e bota um spray de corticóide no nariz. Porque é bastante seguro, esses mais modernos não dão sono, você pode dirigir, você pode beber, se for um final de semana quiser tomar um vinhozinho, alguma coisa, e normalmente age em 24 horas. Então, começou a crise, um antialérgico e um sprayzinho no nariz. O importante é você se prevenir, né? Você já sabe que vai para um ambiente que vai propiciar alergia, manda logo limpar, fazer uma faxina, para você chegar lá com o ambiente limpo, arejado, e para você não entrar em crise. Não espere entrar em crise, né? Mas se entrar, tome um antialérgico e um spray nasal com corticóide. Ok, vamos lá nas perguntas da caixinha. Podem mandar na caixinha também, tá, gente? Como diferenciar uma pessoa com gripe ou rinite? Então, no começo a gente falou que são muito parecidos, né? Tem os mesmos sintomas de coriza, espirro, obstrução nasal, a tosse, o olho, a cremeja tem coceira. A gripe normalmente tem 2 sintomas que faz você praticamente descartar a rinite. Primeiro é a febre. A rinite não dá febre. A gripe resfriada comumente dá febre. E o segundo é a cor da secreção. A secreção no nariz da rinite normalmente é clara, uma aguinha, uma coriza, é translúcida. A da gripe não, é aquela secreção amarela e esverdeada. Então, teve febre e a secreção está com coloração, está mais para o lado de uma gripe resfriada ou até mesmo uma sinusite. Se não tiver sintomas, até que prova o contrário, é só rinite. Certo. O mofo piora a rinite? E não? Muito. E piora e muito. Então tá respondido, gente. Tá ali juntinho com o ácaro, com o fungo. Então, né? É a famosa faxina, né? A famosa faxina que tem que ser janela, né? É. Vamos lá para as outras perguntas que estão na caixinha. Rinite é contagiosa ou é hereditária? Não, a rinite não é contagiosa, de jeito nenhum. A rinite, ela tem esse fator hereditário, sim, e não tem nenhum problema com contágio. Certo. Mais uma pergunta sobre rinite e hereditariedade. Ele já respondeu, mas se quiser pode falar novamente. Existem casos hereditários e casos não hereditários, tá, gente? Quem está numa crise de rinite pode evoluir para a gripe? Também já falamos, mas... Se evoluir para a gripe é uma coincidência, porque uma coisa não tem a ver com a outra, né? São doenças de etiologia de causa distinta. Então, se você já tem uma rinite alérgica, entrou em contato com uma pessoa que está gripada, em contato próximo, compartilhou um copo, saliva, comida, enfim, ficou muito próximo, a tosse, aí você está com rinite e gripou, porque pegou o vírus da outra pessoa. Aí você vai estar agravando a sua rinite. Ela vai sair da rinite alérgica e vai estar complicada com a gripe resfriada. Então você ganhou 2 doenças aí em uma. É um combo. Eu qual foi o combo? Se o que piora é o frio ou a umidade. São as duas coisas, dependem muito da sensibilidade de cada paciente. Então, a umidade, se for bem controlada
se você não deixa criar mofo, o ambiente não está tão sujo, você consegue controlar bem. Já o frio, a temperatura, se você consegue se isolar, se proteger, se aquecer, você também consegue controlar bem. Então, são coisas distintas, como eu falei no começo, né? O frio vai desencadear um processo de rinite, vai. E a umidade, se você não controlar, deixar as coisas mofadas, vai também. Então, controle os dois que a rinite consegue passar bem tranquila. Uhum. E aí, gente, mais perguntas? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito? Obrigada pelos parabéns. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema da nossa live de hoje, que é rinite? A Ju agradeceu sua resposta. Olha, Renata fez uma pergunta bem interessante agora. Vamos lá. Outra coisa, na pandemia, as coisas mais limpas, os ambientes mais limpos, diminui também as crises de rinite? Diminui sim, diminui, porque você está em casa e está fazendo limpeza, está cuidando do ambiente. Mas essa questão de pandemia, a Renata fez uma pergunta bem interessante agora, que é a questão do bullying, né, e da preocupação das pessoas. Porque a rinite, você espirra, né? Uhum. Então, se você está no ambiente de trabalho, está numa aula, está na escola, está em algum local público, no elevador, por exemplo, se você espirrar por causa de uma rinite, todo mundo vai olhar com você discriminando, com medo, achando que você está com Covid. Então, isso é um fato bem desagradável que acontece. Você não pode nem espirrar mais, pode dar rinite, porque todo mundo vai achar que você está com Covid. Então, vamos controlar nossa rinite para ninguém estar pensando que você está com Covid. Com certeza. O que fazer para melhorar as crises de rinite? Manter o nariz sempre limpo, higienizado, controlar o ambiente livre de ácaro, poeira, fungo, mofo. A gente esqueceu de falar dos animaizinhos, né? Dos cães e gatos. É importantíssimo, né? Quem tem animal em casa tem que redobrar o cuidado com a limpeza, porque tem animais que soltam muito pelo, outros não. Mas os animais que soltam muito pelo, isso é um problema. E aí eu oriento também que, por favor, pessoal, não durmam com seus animais na cama, porque o animalzinho fica lá junto da sua cama, do seu travesseiro, aí vai ficar a saliva do animal, o epitélio da boca da saliva, que também pode causar alergia, e pelo, né? Então, se você tem o seu animalzinho de estimação, redobre o cuidado de limpeza e deixe ele no chão. Brinque com ele no chão, não bota ele na sua cama, nem fique dando beijos, abraços nesse animalzinho o tempo todo, porque senão a sua rinite vai piorar. Uhum. Já que você falou dos animaizinhos, deixa eu perguntar uma coisa que me ocorreu, até por conta dos meus vizinhos. Eles adoram sair com os pets para passear pela rua e tal. E quando volta, tem que fazer uma higienização desse pet? Ou... Não há essa necessidade não. Porque normalmente a gente anda em ambiente limpo, né? Calçada. Uhum. A gente não vai andar com eles em local com lama, nem onde tem pólen, nas cidades que tem esse tipo de problema de pólen. Então, não há necessidade não. A questão deles é o pelo mesmo. Não é aquela sujeirinha que vem nas patas, não. Tá certo. Uso exagerado de descongestionantes com vasoconstrutor. O que você orienta? Isso é um problema sério no consultório. Vasoconstrictor, são substâncias que contraem os vasos, são os descongestionantes, né? Locais, tópico, nasal. Aquela famosa gotinha que tem gente que já anda com ele no bolso e sai, não pode viver sem. 2 grandes problemas com essa medicação. A dependência, o uso crônico piora a rinite e você pode ter problemas cardíacos. Pode ter arritmia cardíaca, hipertensão arterial. E aí você vai entrar no combo também a rinite e o problema cardíaco. Então, por favor, não usem de forma crônica esse descongestionante nasal. Porque na fase aguda a gente pode usar porque ele dá um alívio, você consegue dormir bem, ele descongestiona o nariz.
mas passou a crise, suspenda. Porque senão você vai ficar dependente desse medicamento e vai ter problema futuro. E para quem já tem uma pressão alta ou um problema cardíaco, nem pensar então nesse medicamento. Então, você pode usar, assim, esporadicamente. Só na crise mesmo, tá? Só para ilustrar, tem casos que o paciente não consegue se livrar dessa medicação e a gente tem que partir para tratamento cirúrgico. Nossa. Porque tem casos que a rinite, além da rinite, o paciente tem um desvio de septo nasal, uma obstrução por uma carnosidade, seja um adenoide, ou seja um corneto nasal crescido. E aí a gente tem que fazer a cirurgia para o paciente respirar bem e largar desse descongestionante. Certo. Obrigada, Marie, pelo elogio. Tem que fazer o que quando se cria uma dependência do Neosoro? Neosoro é o tal, é um nome comercial dos vasos constrictores, né? Desse descongestionante nasal. Então, a gente tem que tratar a rinite de forma bem enfática, com antialérgico, com spray de corticoide, ou com corticoide sistêmico mesmo. E se o paciente conseguir desmamando e se livrando do vasoconstrictor, aí a gente deixa ele sem um vasoconstrictor, tira ele da crise alérgica, está resolvido o problema. Então, é ir para o médico otorrino, fazer um tratamento bem certo, controle do ambiente e medicamentoso da rinite, e tirando aos poucos esse Neosoro. Se tentar, consegue. Ok. Uma pergunta bem interessante. Eu já vi gente passando Neosoro no olho como se fosse colírio, porque acha que é soro. Queria saber explicar o porquê de não poder fazer isso. Não, esse Neosoro não é colírio. Ele é uma medicação que é para nariz. Então, ele tem substâncias que fazem a vasoconstricção nasal. E se colocar no olho, a absorção via ocular é muito mais rápida. Então, imagine, se faz mal colocar no nariz, que já tem uma absorção grande, tem medicação que você coloca no olho e vai direto na corrente sanguínea. Direto. Então, você pode ter um pico de pressão alta e ter um AVC, um infarto. Um problema gravíssimo. Então, não usem Neosoro no olho, pelo amor de Deus. Você pode até usar colírio no nariz. Mas existe colírio que se usa no nariz, como no ouvido. Mas Neosoro no olho de jeito nenhum. É como que praticamente botando o vasoconstrictor na veia. Então, gente, por favor, não vamos usar Neosoro no olho, apenas no nariz e com recomendação médica. Isso é muito importante. Isso. Que é para vocês não terem problemas. Alguém mais tem alguma pergunta por hoje? Quem quiser pode enviar depois, nós vamos encaminhar para o Dr. Alberto. Mas se alguém quiser fazer agora também, a hora é agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, é um leilão, né? Você faça isso. Vic melhora as crises de espirros? Boa pergunta. O bom e velho Vic Vaporub. E não é merchan, eu não estou recebendo para falar do Vic Vaporub, hein? O Vic melhora a congestão nasal, mas as crises de espirro não. Como ele tem um cheiro bem característico, às vezes pode até piorar o espirro pelo cheiro, né? Mas ele tem uma ação descongestionante interessante. Não faz mal, não. O que faz mal é você encher o nariz de Vic, né? Porque vai irritar a mucosa. Mas aquele pouquinho assim, a gente que usa muito pra dormir, acaba sendo um vício também, né? Mas esse vício, um pouquinho, não faz mal, não. Então tá. Mais alguma pergunta, gente? Obrigada, nada, Bela. Mais alguém? Muita gente curtindo, agradecendo, elogiando, obrigada. Para quem ainda não segue o meu Espaço Mídia, por favor, ao final da live, vai lá, segue, que a gente vai trazer outros especialistas e outros temas que são do interesse de vocês, hein? Então, por favor, não deixem de seguir, senão vocês vão perder. Semana que vem
Se tudo der certo, vai ter nutrição aqui, hein? Então, quem tem alguma segue dúvida lá. sobre nutrição, pode seguir, mandar pergunta já também. A gente vai abrir a caixinha. Obrigada. Segue lá seu espaço mídia, que ela não fala só de saúde, não. Temas jurídicos, de interesse do dia a dia. É bem interessante. Sim, sim, sim. Vamos trazer vários. Inclusive, quem quiser mandar sugestão de pauta, pode também. Siga o Dr. Alberto também, tá? Isso. Qual que é o seu Instagram, para quem tiver a fim de seguir? Quem ainda não segue? É Alberto M. Araújo. Alberto M. Araújo. Gente, para quem não segue o Dr. Alberto ainda, podem começar a seguir agora. Eu sempre derrubo a caneta ou no começo ou no final da live. Hoje foi no final. Obrigada pelo elogio, Bela. Obrigada. Mais alguém tem perguntas para agora? Vamos ver se chega mais um. Obrigada, Razel, sempre participando também. Olha aí, meu Instagram na tela. M. Araújo, para quem quiser seguir o Dr. Alberto a partir de hoje. E @ meu espaço, _mídia, para quem quiser seguir o meu espaço, que vai passar por algumas reformulações e vai tratar de vários temas. Então, fiquem ligadinhos. Mais alguma pergunta? Agradecer o pessoal, né, pela presença, pelas perguntas, principalmente. Desculpar aí as falhas técnicas. Acontece. Parece que o áudio não ficou tão bom, mas deu para entender, né? Uhum. E agradecer a você também pelo convite. Né? Muito obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui com você essa noite. Pois é, agradeço ao Dr. Alberto por ter se disponibilizado a passar essa noite aqui com a gente respondendo sobre rinite. Peço desculpa para o pessoal por todos os problemas técnicos, realmente acontece quando é ao vivo, é assim mesmo. Não deu para salvar o restante da live, infelizmente, mas essa parte das perguntas eu vou deixar salvo, tá? É só clicar em cima da seta ao lado do nome ao vivo. Muito bem, a dica da Renata. Só clicando na setinha ao lado do nome ao vivo para seguir. Dica da Renata para quem quiser seguir. Tá? Vai ficar disponível essa parte da live para quem não acompanhou. Obrigada, Dr. Alberto. Obrigada a todo mundo que assistiu, sendo ou não seguidor. Quem quiser pode começar a seguir a gente, tá certo? E semana que vem eu volto com uma nova live para vocês. E, mais uma vez, repetindo somente o Instagram do Dr. Alberto, @Alberto M. Araújo. M. Araújo, para quem quiser seguir, tá bom? Obrigada, doutor Alberto. Obrigadão. Obrigado a você mais uma vez. Um beijo em todos, boa noite. Vamos descansar agora. Bem, né? Adotem as medidas e as recomendações. E quem quiser mandar dúvida depois também pode perguntar, tá certo, gente? Então, boa noite para todos. Boa Até noite. a próxima. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, tchau.